habilidades socioemocionais. Como os pais podem aplicá-los nos seus filhos, na educação dos seus filhos com altas habilidades ou superdotação. Olá, meu nome é Jaque McDowell, sou doutora pela USP em Ciência da Cardiologia e trago para vocês hoje falando sobre as habilidades socioemocionais tão falada, tão colocada na BNCC, tão bem colocada na BNCC, em que os professores precisam trabalhar dentro das escolas. E aí eu trago para vocês essas habilidades socioemocionais e como os pais podem aplicar dentro da sua casa, na educação dos seus filhos. Vem comigo que eu te explico tudinho. Nós sabemos, por exemplo, que educar uma criança é super difícil, não é mesmo? Vai muito além do que ler e escrever e ter bons resultados acadêmicos. Mas essa é uma questão que, por muitas vezes, é a escola que precisa fazer. E como é que a gente faz quando pai e mãe precisa trabalhar as habilidades socioemocionais? Então, são ferramentas poderosas que vocês podem trabalhar dentro das suas casas, no seu dia a dia, com suas crianças, com seus filhos, e aonde essas habilidades socioemocionais vai dar a eles autonomia, responsabilidade, segurança, todos os 3 pilares que o método Novos Ares também nos mostra. As habilidades socioemocionais, elas nos ajudam a lidar com as nossas emoções, entender os outros, né? E as decisões que nós precisamos tomar, essas decisões responsáveis, né? Onde a gente cria os relacionamentos. E são onde a gente cria relacionamentos saudáveis. Essa é a questão. Então, são habilidades como empatia, autorregulação, resiliência e comunicação eficaz, né? Esse é o básico, né, do que a gente precisa para as habilidades socioemocionais. E por que elas são tão importantes para a educação das crianças? Como eu falei, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela já traz isso para a gente, né? Dentro das escolas, os professores têm que trabalhar essas habilidades para que as crianças possam ter como saber se relacionar com o outro, ter resiliência, quando tiver questões em que tragam para ela dificuldade, o professor vai trabalhar com elas sobre isso. E nós, dentro das nossas casas, como é que a gente pode lidar com essas emoções com o mundo e principalmente nesse ambiente familiar? Ou seja, você também leva seu filho a estar com outras pessoas. Então, é preciso que os pais absorvam, entendam, tenham essas referências de como trabalhar os relacionamentos, né, com os próprios sentimentos, ou seja, e mostrar isso para os seus filhos. A gente diria que isso é a nossa educação, é a educação que nós damos aos nossos filhos. É como que a gente precisa, é o que a gente tem como valores e princípios, certo? E aí a gente precisa trabalhar isso dentro da nossa sociedade. Então, primeira coisa, a gente vai explorar o que são as habilidades socioemocionais e vamos explorar também por que os pais devem desenvolver isso na sua educação com o seu filho. E a gente ainda vai trazer algumas estratégias para aplicar no dia a dia para os seus filhos, ok? Então, segue comigo aqui que a gente vai mostrar tudo isso. Primeiro assim, o que são habilidades socioemocionais? Eu já comentei o que seria, né? Autoconhecimento, autocontrole, empatia, habilidade de relacionamento, tomadas de decisão. Mas cada questão dessa, cada habilidade dessa, ela precisa ser trabalhada também dentro das nossas casas. Então, por exemplo, o autoconhecimento, isso é trabalhado dentro das escolas. Então, entender as próprias emoções e como elas impactam as ações dela. Ou seja, é necessário que ela possa entender desse autoconhecimento e entender como que ela pode, entendendo as suas emoções, entender como elas vão impactar as suas ações com relação ao outro, com relação à vida dela. Então, essas são algumas habilidades. Outra coisa é o autocontrole, é a autorregulação. Como a gente precisa ser capaz, né, de gerenciar essas emoções de maneira a reagir
de maneira equilibrada, e principalmente nos conflitos, né? Então, como lidar com o estresse, por exemplo? Como é que você lida com o estresse? É exatamente no meio do conflito que você reconhece as suas emoções, as suas reações. E aí é necessário que você, ao trabalhar isso aos poucos, a gente vai entendendo isso no seu dia a dia. Então, por muitas vezes, né, a criança acha que o mundo gira ao redor do umbiguinho dela, e não é. Então, nem sempre as coisas que vão acontecer têm a ver com ela, e é isso que ela precisa entender. Nem sempre vai ser pessoal, precisa entender a reação do outro. Então, o autocontrole é para que ela possa ter esse entendimento de gerenciar, né, equilibrar essas emoções, lidar com o estresse e pensar, será que isso foi diretamente comigo ou se é em relação a outra pessoa? Porque as pessoas também têm reações diferentes, né? E às vezes a gente acha, será que foi porque eu falei alguma coisa? Não tem nada a ver com você. Então a autorregulação, ela é importante para a pessoa, né, para que a gente possa ensinar aos nossos filhos, e a partir disso ele vai ter um autocontrole, né? Então é necessário que a gente exercite isso o tempo todo, ok? Outra coisa também é empatia, né? É uma habilidade para a gente poder compreender os sentimentos da criança e colocá-los em perspectiva. Então, você compreende, você precisa que a criança aprenda sobre essa empatia com o outro, né? O que o outro está sentindo, o que o outro está fazendo, será que tem relação a mim? Ou por que ela está fazendo aquilo e o que isso vai impactar na vida dela? Ou seja, empatia tem muito a ver também com injustiça. As injustiças que nós geralmente entendemos, vemos e percebemos na vida, né? E existem crianças com altas habilidades, superdotação, que as injustiças doem, inclusive, na alma dela, no coração. Então, ver que tem uma criança na rua, por exemplo, que não tem as mesmas coisas que ela, isso por muitas vezes dói. Vai ocorrer, vai ter problemas, questões nas emoções dela. Então ela tem essa empatia e a gente também precisa exercitar isso. Outra coisa são as habilidades de relacionamento, né? Criar laços saudáveis, baseados em respeito e comunicação aberta. Isso é muito importante dentro desses relacionamentos familiares. Então, dentro da sua família, com o seu filho, ele precisa aprender a construir esses laços, né? Você precisa mostrar ele como constrói esses laços com ele, né? Como filho, e ele como em relação a você, como pai e mãe. E tudo isso em relação a respeito, né? Então, essas habilidades de relacionamento, onde a gente precisa identificar o direito de um, acaba quando começa o direito do outro, ok? Então, essa é uma das questões, por exemplo, que os pais, por muitas vezes, precisam mostrar aos seus filhos. Não dar para dar tudo para os nossos filhos e por conta de laços, né? Construir esses laços, comprar o que ele quer, eu quero que... Não, esses laços de relacionamento, né? Quando a gente dizer o seguinte, ele precisa entender que o nosso relacionamento não tem nada a ver com objetos que eu te dou, e sim com um amor incondicional, um amor que você, por me respeitar, por ser seu pai, por ser sua mãe, e as coisas que eu falo, hoje não pode, amanhã talvez a gente consiga fazer isso que você quer. Então, através de negociações, né, não é uma palavra muito boa, mas é mais ou menos isso, né? Então, ter essas habilidades de relacionamento são coisas que a gente precisa construir e mostrar aos nossos filhos. E isso faz parte das habilidades socioemocionais. Porque se você constrói um relacionamento com seu filho apenas de barganha, apenas de dar coisas para ele,
não é só sobre o seu relacionamento com ele, é o relacionamento que ele vai ter com outras pessoas. Ele vai achar que ele tem que comprar o amor da pessoa, ele precisa dar coisas, e não é por aí. Por isso as habilidades socioemocionais, elas nos trazem o entendimento de como construir esses laços de forma saudável e baseada em respeito e comunicação aberta. O tempo todo, seja verdadeiro, conte a verdade, né? Isso são questões que importantes dentro das habilidades socioemocionais. Outra coisa também, outra habilidade é a tomada de decisões responsáveis. Então a gente precisa ensinar as crianças a avaliar as consequências e fazer escolhas conscientes. E principalmente mostrar para ela que ela precisa fazer essas escolhas, porque você não vai estar sempre com ela, ok? Então, desde que momento eu começo a fazer mostrar ao meu filho sobre essas questões? Desde cedo. Porque, por exemplo, hoje em dia nós temos a questão das mães, né, terem que trabalhar. Então, você desde cedo, no momento que você estiver com seu filho, você construir essas habilidades para ele. Tomada de decisão, ou seja, mostrar situações onde ele possa exercer essas habilidades socioemocionais. E a tomada de decisões responsáveis, né, ensinar ela a exatamente avaliar essas consequências das suas escolhas, ok? Então, vou trazer um exemplo para vocês do meu próprio filho, né? Ele tinha 6 anos quando nós tivemos que nos mudar e ele saiu da escola que ele vinha. Era uma escola, não era creche, era uma escola que ele começou com 1 aninho. E aí, quando nós tivemos que nos mudar, né? Ele foi para uma escola nova, era tudo novo. Na escola que ele vinha, ele conhecia todo mundo, né? Era uma escola pequena. E na escola que ele veio, ele era mais um aluno, vamos dizer assim, né? Naquele momento eu tive que dizer para ele o seguinte: filho, aqui você precisa resolver as suas ações. Então, desde os 6 aninhos eu estava ali explicando para ele. Ele teve uma questão, por exemplo, com a professora, e eu falei para ele: você precisa resolver isso, porque eu não vou estar com você dentro da sala de aula. Qual vai ser a melhor maneira de você resolver essa questão? Ele dizia que ela gritava muito. Eu falei assim: vocês devem estar fazendo muita bagunça, né? Imagina, a professora não deve estar aguentando. E aí, a partir desse momento que eu falei que você vai ter que resolver essa situação, para que você não passe por essa... porque ele ficava muito chateado, né? Ficava berrando, aquilo atrapalhava ele a estudar, a entender. Eu falei: ok, então você vai ter que resolver isso. Como é que você vai resolver isso? Bom, como é que ele resolveu? Conversando com a professora, resolvendo, assim, ele conseguia estar mais próximo a ela. E dentro da sala, ele deu o jeito dele, né? Então, numa reunião, logo na reunião seguinte de pais, eu estive lá, e aí eu perguntei: e o Daniel, como é que vai, né? E ela falou assim: ele é o meu roxinol, ele acaba rápido demais, né? Ele foi identificado como superdotado, ele acaba rápido demais, e aí ele fica brincando lá com o carrinho dele quietinho, não atrapalha. Às vezes ele chega perto de mim, faz massagem no meu ombro, canta, ou seja, ele estava mostrando para ela, para que ela ficasse tranquilinha, calminha, né? E aí eu perguntei assim: Daniel, o que você fez? Mãe, ela tá calminha, tranquilinha. Essa responsabilidade, esse tipo de ação, impactou o resto da vida dele, porque tiveram situações dentro da escola que ele só trazia para mim assim: mãe, aconteceu isso e eu resolvi dessa forma. Então, por muitas vezes a gente fica assim com medo: será que ele vai conseguir resolver? Não, deixa ele resolver, porque dentro das escolas, né, dentro da escola, dentro de um lugar onde você não está, ele precisa resolver. É lógico que se tomar um vulto maior a questão, né, é lógico que você vai defender seu filho com unhas e dentes, lógico. Não estou dizendo isso, estou dizendo, se ele começa a entender que ele pode resolver as situações dele, né, vocês vão ver que as soluções que eles vão tomar é muito mais tranquilo e saudável. Ou seja, se desde cedo a gente mostra para ele: você precisa
entender, ter tomada de decisão, né? Onde você entender essas consequências e as escolhas conscientes que você vai ter. Como eu estou te falando, isso impactou a vida dele toda, porque em alguns momentos ele sabia que não, ele podia resolver, certo? Então, tivemos momentos assim muito interessantes, né? Porque ele é um menino que nunca me escondeu nada do que acontecia na escola. E sempre que acontecia alguma situação, ele dizia: mãe, aconteceu isso e eu resolvi dessa maneira. Ok, acabou. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, é que as mães de algumas turmas que ele teve, né, queriam fazer trabalhos para os seus filhos. Eu dizia para ele: você sabe que isso não vai rolar entre a gente. O trabalho é seu, você que vai ter que fazer. Ele: não, pode deixar que eu faço o meu. E aí eu não precisava ficar atrás deles assim: faz trabalho. Não, ele sabia quais eram as responsabilidades dele. Essas são as questões, são os benefícios de usar as habilidades socioemocionais para a educação. E por isso que nós, pais, precisamos exercitar isso dentro da nossa casa, porque se dentro das escolas eles precisam tomar atitudes, né, é dentro da escola que começa. Combinado? E você, já passou por essa situação? Né? Aproveita, comenta aqui com a gente nos nossos comentários se você também teve uma dessas questões. Né? Então, outros benefícios, né, de usar as habilidades socioemocionais é que quando os pais aplicam essas habilidades, né, eles ajudam, por exemplo, o filho a fortalecer a autoestima dele, né, a criar um ambiente seguro e acolhedor, ajudar as crianças a reconhecerem, a liderarem suas emoções com facilidade. Ou seja, a gente está dando a eles autonomia, né, de entender as suas emoções, a responsabilidade de resolver essas situações e entender quais são e ter tomada de decisão para perceber suas escolhas, né? Quais as consequências das suas escolhas. Isso é importante para que a gente possa preparar os nossos filhos para um futuro, né, onde a gente vai poder dizer assim: olha, ele resolve a situação, não é mesmo? Então, preparar para lidar com relacionamentos e desafios na escola e na vida. Isso vai tirar metade dos seus problemas quando a gente consegue fazer isso. Então, outra coisa, assim, a gente pode também trazer algumas estratégias para aplicar essas habilidades socioemocionais dentro da educação em casa. Então, exercitando, por exemplo, a autonomia, né, dessas crianças. Então, explique ao seu filho a importância de cultivar esse autoconhecimento, de entender as suas emoções. Então, o que você está sentindo agora? Então, estou chorando porque me senti injustiçado. Ok, foi uma injustiça. Então, essa é a sua emoção, está doendo, está fazendo o que mais, né? Então, quando ele consegue explicar essas emoções, é onde a gente ele vai conseguir entender, ter o autoconhecimento das suas questões, o que lhe dói de fato. E a gente pode criar exercícios, né? Quando a gente, como estou falando, de perguntar, de estar sempre, ok, então você está chorando porque sentiu dor, você está chorando porque foi injustiçado, você está chorando, qual é a emoção que você está sentindo agora, o que você está sentindo? Muita raiva, muita alegria, né? Porque também existem momentos de alegria. Que momento que você passei com a criança e ela disse: não, estou tão feliz, mãe, de estar aqui, da gente estar passeando, acontecendo isso. É importante também. Meu pai sempre dizia assim, ele me perguntava: tá feliz, minha filha? Isso era interessante, né? Eu ficava assim, feliz como assim, né? O que era ser feliz? Estou feliz. A gente estava na praia, eu estava passeando, né? E eu dizia assim: não, estou bem, estou legal. Ele: é isso. Então, perguntar aos nossos filhos se eles estão felizes com aquele momento, se estão gostando, isso também traz a ele o autoconhecimento, né? E quando a gente... e aí, assim, a gente pode falar se está sentindo raiva, se está sentindo cansaço, se a gente... enfim,
feliz, né? Também é uma questão de habilidade socioemocional. E aí a gente vai praticar, por exemplo, empatia com os nossos filhos, né? É muito importante que a gente pratique essas empatias, é se colocar também no lugar do outro, de compreender os seus sentimentos e os sentimentos do outro. Então, quando a gente identifica, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo felicidade, eu estou alegre, né? Ele vai reconhecendo as suas emoções. E aí a empatia é reconhecer do outro. O que você acha que eu estou me sentindo? Por exemplo, se a criança fez alguma coisa errada, vamos dizer assim. E aí ele diz assim, não, eu entendo que você está com raiva, chateada, mãe. Ok. Uma coisa que acontece também é a criança perguntar, desculpe ter feito isso com você. Ok, mas eu continuo te amando, né? Isso é muito importante para eles. Então, praticar a empatia vai mostrar que nem sempre eu estou bem. Em alguns momentos eu vou ficar chateado com o que você fez essa situação. Por que você fez isso? E aí vale sempre uma comunicação aberta, um diálogo, né? Olha, eu não gostei disso, por conta disso. Essa sua atitude me mostrou isso. Então, um diálogo aberto com as crianças fazem eles entenderem, né? A verdade pura, e principalmente empatia com o outro. Então, mostre essa compreensão para os seus filhos antes de impor regras, né? Antes da gente colocar certas questões, né? Então, até para que ele possa ter entendimento da vida, ok? Como é que a gente também, por exemplo, pode ensinar autorregulação? Bom, a gente pode lidar com o estresse, né? O estresse com raiva e frustração, né? Então, se por muitas vezes o transtorno, não vou falar de transtorno, esquece. Vou falar sobre, estou com muita raiva e aí ele sai quebrando as coisas. Essas ações podem ter consequências lá na frente, né? Não necessariamente, não preciso disso. Então, pratique a autorregulação dele conversando. De novo, ensine técnicas simples para lidar com essas emoções. Com muita raiva, ele começa a jogar as coisas, assim, respira fundo, né? Vamos sentar aqui, vamos nos tranquilizar, conta para mim o que está acontecendo, o que você está sentindo, para que ele aprenda essa autorregulação. No momento que ele não estiver com você, ele vai entender, eu preciso aprender, minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou a me autorregular, então eu vou parar, vou respirar fundo, né? E definir esses limites, principalmente desse comportamento, ok? Então, a gente pode dizer, eu entendo que você está bravo, eu entendo que você quer gritar, bater, mas essa não é a solução. Vamos juntos pensar em outra forma de resolver. Essas são falas que a gente pode ter com nossos filhos para ensiná-los a autorregulação. E a respiração é uma questão que acontece e é muito boa, né? E, de novo, tem acontecido com vocês também? Estou vendo que muita gente está aqui na nossa live, participando, né? E você consegue identificar isso? Passou por alguma situação dessa com seu filho? Coloca aqui nos comentários pra gente, para que a gente possa conversar sobre isso também. Outra coisa, né, como é que a gente pode melhorar a comunicação aberta, esse diálogo aberto com os nossos filhos? Então, as palavras, elas constroem a autoestima, né, das crianças. Então, é necessário que a gente sempre tenha um tom acolhedor. Por quê? Porque ao corrigir uma criança, a gente precisa dar a ela, reforçar a confiança e o respeito, principalmente. Então, não adianta gritar, berrar, espernear, você não sei o quê. E, principalmente, jogar palavras que o diminua, que o menospreze, que o traga constrangimento de forma inaceitável, né? Então, lembra que eu falo sobre as frustrações. É importante que as crianças também se sintam frustradas pelas suas questões, sem problema nenhum. Isso vai fazer com que ela construa
um relacionamento, um entendimento da vida dela muito melhor. Se ela não tiver nunca com frustração, ela vai achar que o mundo tem que estar sempre dar coisas para ela. E não é assim. Nós passamos por frustrações todos os dias. Então é necessário também que as crianças passem para construir o seu estado psíquico, né? Para poder entender esse mundo. Que o mundo não gira em torno, de novo, do umbiguinho dela. Então a gente precisa mostrar para ela que em alguns momentos não vai conseguir fazer tudo o que quer, porque existe regras, existe leis, existe o respeito com o outro, o direito do outro, né? E vai ficar frustrado, ponto. E como é que a gente faz para sair dessa frustração, né? Então, como eu falei, com empatia, conversando. E a comunicação aberta, o diálogo, é exatamente para mostrar que ele pode confiar em você para discutir, para ajudar nessas decisões, ok? Então, lembrando que as palavras constroem a autoestima da criança. Se você acha que é uma brincadeira, por exemplo, dizer sempre para a criança o seguinte: você é horrível, você não vai conseguir nada. Se você acha que isso é brincadeira, isso também é bullying, ok? Pais também praticam bullying com seus filhos. No momento que, em vez de dizer assim, olha, eu te amo, né? Eu sei que você fez isso errado, entenda que eu continuo te amando, mas eu preciso dizer para você que isso está errado, não é assim. Ponto. Ok? Agora, no momento que você diz para os seus filhos, seu filho assim, você é péssimo, você não vai conseguir, você é horrível, né? Ou apelidos que vão trazer constrangimento, né? Às vezes apelidos que acho que não é nada demais não, né? Por exemplo, o tempo todo dizer, você é horroroso, fala o contrário, eu te amo, mamãe te ama, papai te ama, né? Você é lindo, você é o adorável da mamãe. Quando a gente fala essas palavras, a gente está construindo um diálogo aberto com os nossos filhos para que eles possam ter segurança em nos contar as coisas. Enquanto que se você o tempo todo estiver só apontando os erros para ele ou trazendo apelidos que não o edifiquem, isso não vai ficar bom para ele. Mesmo que você ache só um apelido de brincadeira, isso não é bom para ele, né? E pergunte a ele, ele com certeza vai dizer, não gosto dessa brincadeira. Então, ao invés, por exemplo, de você assim, nunca faz certo, né? Isso não vai nunca dar. Pare com isso, né? Pensa nas suas palavras, isso é muito importante, tá? Como a gente pode, por exemplo, desenvolver outra habilidade socioemocional, que é a resiliência. A resiliência é mostrar aceitar que a vida tem esses desafios e aprender com eles. Ou seja, principalmente as altas habilidades, que são crianças que o tempo todo tem que ter o perfeccionismo, né, no meio, a gente mostrar para ela, assim, não, errou, vamos voltar lá, vamos tentar de novo. Não quero mais, isso já me entediou, não vou conseguir. Não, você vai conseguir, vamos lá, senta aqui de novo, vamos tentar de novo. Porque a gente vai mostrar que a resiliência, ela vai formar adultos preparados emocionalmente. Enquanto que se ele desistir das coisas, o que vai acontecer? Ao desistir, ele nunca vai estar preparado para passar pelas frustrações. E isso realmente é um problema muito sério para uma vida adulta, onde ele precisa construir ele está preparado, né, emocionalmente. Então, as habilidades socioemocionais, elas nos falam sobre essas questões de preparar a criança, a autonomia, a responsabilidade e a segurança, de forma a dar ela, a constituir, vamos dizer assim, um adulto, né, emocionalmente mais seguro. Vai ser sempre assim? Não. Vai ter momentos como adulto a gente vai se desestruturar. Mas se a gente não tiver essas habilidades socioemocionais, vamos nos desestruturar todos os dias, em todos os momentos. E não é isso que a gente quer para os nossos filhos.
A gente não quer que, ao crescer, ele vá lá para a faculdade ou vai, né, trabalho, e aí toda hora liga, mãe, o que eu vou fazer com isso? Não, a gente está ensinando a ele a viver a vida, né, para o futuro. E viver assim, não só no futuro, entendendo que muitos momentos você não vai estar com ele, até mesmo dentro da sala de aula. Então a gente precisa preparar ele em casa para que ele possa ir para uma sala de aula preparado emocionalmente. Então, não evite que a criança enfrente as frustrações. Esteja do lado dela para apoiá-la. Essa é a diferença, né? Essa é uma das estratégias perfeitas. E eu sei que não foi fácil perder o jogo. Por exemplo, né? Foi lá, jogou. Ai, perdeu o jogo. A gente sabe que não é fácil perder o jogo, mas acontece. E isso é um aprendizado. Quer tentar de novo? Vamos lá, vamos fazer de novo, ok? A gente torce pelos nossos times, né? E vai dizer todo mundo vai ter que ganhar. Alguém de algum lado vai ter que perder. E aprender com essa perda é aprender a lidar com as frustrações, ok? Então, sempre reforça, assim, naquele trabalho da escola, tenha certeza que a gente pode melhorar na próxima vez. Não tem problema se você errou aqui agora, ok, já teve as consequências, baixou a nota, aconteceu isso, não tem problema. Na próxima a gente melhora. Ensinar a ele a lidar com essas frustrações, isso é importante, ok? E aí, você passou por alguma situação dessas com seu filho, em que você teve que mostrar para ele que a frustração faz parte da vida? Aproveita e coloca aqui nos nossos comentários. Vou aproveitar e assinar para mais algumas pessoas que entraram aqui na nossa live. Sejam muito bem-vindos sempre, né? E vou aproveitar e fazer um resumo do que nós falamos hoje. A gente falou sobre como reforçar as habilidades socioemocionais dentro de casa, né? Como praticar, por exemplo, o autoconhecimento, a empatia, a comunicação aberta, como criar um ambiente de aprendizado emocional para fortalecer principalmente os laços familiares. Então, eu agradeço a vocês por estarem aqui, por participar dessa live, e mesmo aqueles que vão escutar depois, eu também já agradeço. E aproveito para falar para vocês, o método Novos Ares, ele vai ensinar como trabalhar mais sobre as habilidades socioemocionais e muito mais. Porque a gente tem os 3 pilares, que é autonomia, responsabilidade e segurança. E se você gostou dessa live, aproveita, curta e compartilhe com outros pais. E eu vou lhe pedir, aproveita e inscreva-se lá no nosso canal do YouTube para que a gente possa atingir o maior número de pais possíveis e para que eles possam aprender sobre esse conhecimento. Combinado? Agradeço mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.